Dia 15 de junho é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Eu converso com o Serginho Costa, em Itapajé. Ele preside o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Serginho, como está o conselho hoje? Quem o compõe? Como está a atuação deste conselho? O conselho é paritário, é composto pela sociedade civil e pelo governo municipal. São 5 membros titulares e 5 membros suplentes da sociedade civil e, do mesmo modo, o governo municipal. Ele atua de forma efetiva, as reuniões são mensais, sempre a última quarta-feira de cada mês, a gente se reúne para debatermos, planejar alguma ação, ver como estão as ações que o Conselho está desenvolvendo, se está funcionando, se não está, fiscalizar os órgãos que têm a política do idoso. Então, é um órgão ativo, bastante ativo, é tanto que é muito premiado pelo combate ativo pelo Estado, pelo governo federal. Sempre que há um edital, estamos sempre entre os primeiros, porque é um conselho muito ativo. Então, ele realmente funciona em parceria com a rede, e deste modo a gente tenta, né, que nós sabemos que não é possível erradicar, mas é possível melhorar a vida do idoso, né, no caso, nesse combate às violências. Em Itapajé, quais são os principais tipos de violência que são denunciados ou que chegam ao conhecimento do Conselho do Idoso? Em primeiro lugar, as denúncias são passadas por violência patrimonial. A física já vem em segundo, acho que terceiro. Mas a violência patrimonial é o nosso maior gargalo na sociedade hoje, porque as famílias têm o idoso como algo rendoso para eles, vamos dizer assim. Usam ele para ter uma renda e esquece dele. Usufrui do patrimônio do idoso, mas não quer cuidar do idoso, deixa ele no cantinho. Então a gente tem muita violência nesse sentido. E assim, se você, mas são pessoas que não têm qualquer ligação com a pessoa idosa. Não, são pessoas de dentro da própria casa. São filhos, são o próprio marido do idoso, da pessoa idosa, ou a mulher, que vai envelhecendo, e aí eles vão praticando esse tipo. É, Pessoas ligadas, vizinhos, sempre há essas denúncias, e sempre que há uma denúncia a gente tem ido atrás, tem corrido para acionar a rede, tem trabalhado, feito ações que possa ajudar o idoso a enfrentar essa violência. Quando uma denúncia de violência contra a pessoa idosa, seja uma violência patrimonial, uma violência física, quando essa denúncia chega ao conhecimento do Conselho, quais são as primeiras ações que o Conselho, ou primeiras atitudes que o Conselho toma? A primeira medida que a gente faz é um estudo de caso, né? A gente vê qual é o caminho. Envia para o CREAS, que é um órgão também de combate à violência contra a pessoa idosa. O próprio Ministério Público, a gente trabalha muito em conjunto com o Ministério Público, um conselho atuante junto com o Ministério. Estamos sempre em audiências para tentar solucionar a problemática. É uma problemática corriqueira no nosso ministério. A gente diz, não, mas é um casinho aqui. Não, é muito corriqueiro. Quase todos os dias a gente recebe denúncia. Então, a partir do momento que a pessoa chega no conselho e a gente tem informação, a gente faz uma visita, faz o estudo de caso, encaminha para os órgãos competentes, ou quando é uma violência iminente, de gravíssima urgência, quando tem muita urgência, a gente já aciona os órgãos da Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio Ministério Público também. Houve uma ação que o Ministério Público teve que intervir, estavam retendo os documentos da pessoa idosa. A gente precisou acionar o Ministério Público e de imediato foi solucionado. O filho entregou o cartãozinho do pai dele, e o pai dele, foi possível a gente tirar ele de uma situação bem vulnerável. Em casos extremos de violência, esse idoso também ele pode ser retirado de um lar e enviado, encaminhado para algum tipo de programa de assistência ao idoso fora do município?
Sim, sim. A gente faz o máximo possível que o idoso permaneça no seio da família, porque é a construção, a gente tenta construir o vínculo. Quando não há nenhuma possibilidade dessa pessoa idosa continuar no seio da família, continuar com os familiares, e muitas vezes são os que praticam a violência, a gente procura os órgãos de auxílio, né? Casa de apoio, é, um abrigo, e a gente encaminha para Fortaleza. A gente tem algumas situações que já foram encaminhadas com sucesso. Hoje o idoso está bem. Ou então, quando a gente encontra uma família que queira cuidar, que queira adotar aquele idoso, e a gente tem casos também nesse sentido, que já, famílias já adotaram esse idoso, estão cuidando, e estão cuidando muito bem. O idoso hoje é outra pessoa. A gente tem que ter tido esse cuidado de ver quem são as pessoas, se ela tem capacidade realmente de estar com aquela pessoa, se não vai ser mais uma violência que nós estamos cometendo. Então a gente faz um estudo detalhado para poder tomar essas medidas. Atualmente, existe idosos de Itapajé que estão acolhidos em abrigos fora do município? Temos sim, tem muitos idosos que tiveram, assim, a gente não tem ideia, mas eu acho que uns 5 a 6 idosos estão em casa de abrigo por conta que a família a família não teve o cuidado, o zelo pela pessoa idosa, ou então não tinha familiares suficiente, e os familiares não queriam cuidar, e aí eles estão nessa casa de abrigo e estão muito bem, a gente acompanha. é, Às vezes a gente faz visitas mensalmente, ou então, quando dá, a gente sempre está visitando para saber a situação. E a gente fazemos relatório, enviamos para o Ministério Público, para que o Ministério Público também acompanhe a situação do idoso. Como ou aonde podem ser feitas denúncias de casos de violência contra a pessoa idosa em Itapajé? Se for uma situação de extrema urgência, 190 é a polícia, certo? Quais são as situações de extrema urgência? Quando estão sendo violentados fisicamente, o popular, quando estão batendo no idoso, certo? Chama a polícia. Quando é uma situação mais que dá para ter um pouco mais de tempo para a gente fazer uma ação, pode estar acionando o CREAS, que fica aqui próximo ao grupão, pode estar acionando o próprio conselho da pessoa idosa, a gente faz as ações, toma as medidas necessárias, o Ministério Público, certo? Também tem o Disque 100, que é o Direitos Humanos, que você pode estar anonimamente denunciando. Disque 100, 190, você faz a sua denúncia e as autoridades competentes vão averiguar. Agradeço ao Serginho pela sua entrevista ao Jornal Integração. Eu é que agradeço, e a gente se coloca como coordenador de políticas públicas para pessoas idosas e também como presidente do Conselho da Pessoa Idosa, à disposição da sociedade, dos equipamentos de informação. Quanto mais a gente divulgar, mais a gente vai estar combatendo essa violação de direito. E lembrar que um idoso, ele tem os seus direitos e precisa ser preservado. Com imagens de Wesley Martins, repórter Maicon Rios.